Então, estamos aqui reunidos, eu e o professor Helder Modesto. Nós vamos falar um pouco do livro dele, O Navio de Cristal, Interpretação da Vida e das Obras Musical e Literária de Jim Morrison. Então, esse livro aqui. E, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o professor Helder Modesto pelo livro, pela profundidade, pesquisa, pela toda a erudição na escrita, na narrativa, de uma forma muito profunda, muito envolvente e que leva realmente a pensar além, além da imagem de Morrison, né? A gente está muito acostumado a ver sempre, né, na mídia, a, a imagem construída do Jim Morrison, né? Ao longo dos anos, todas as gerações, de como que cada geração vem sendo alimentada por uma imagem, né, um mito, né, o de Morse. E esse livro traz reflexões profundas sobre o James Douglas Morrison, né? O, e o personagem, né? O conhecido, mais conhecido então como Jim Morrison, num contexto, né, do rock, é, num contexto, é, um contexto de tudo que é construído, de tudo como que a gente consome, né? Como imagem hegemônica. É uma brecha, é uma rachadura nessa imagem, né? Então, professor Helder, eu gostaria que você começasse a dizer que ano que lançou esse livro, qual que foi a intenção, a perspectiva, o que está por trás, né? Dessa escrita, né? Bom, Drauzio, esse livro foi lançado de 2000 e ali em 2006. Demorou um pouco para sair depois, estava um período de muita correria na universidade e tal. E o que preocupava no livro era justamente aquilo que se tinha falado de Morris não alcançava ainda o que eu havia lido sobre a poesia dele e as propostas que ele tinha em termos de arte e as questões sociais, existenciais, eram completamente. Aquilo que aparecia sobre Morris era destoante. A começar pelo próprio filme, né? Não aparece nada daquilo que deveria ser o carro-chefe do filme, né? Era justamente aquilo que Morrison procurava através da sua poesia. Ele destacou isso na própria poesia dele, né? Se minha poesia tem uma pretensão, é sacudir as pessoas dos limites em que elas se encontram. Então, esses limites todos, ele foi colocar isso de uma forma que ficaria mais acessível à arte e para o tempo dele. Estava emergindo ali um tempo muito importante na história da música, né, do pop, que era o rock. Ele usou isso, ele queria ser escritor, falou que as pretensões dele, o que ele almejava depois, ali quando ele estava no colégio ainda, era ser escritor, né? Um sociólogo, ele dizia talvez, mas veio o rock, a descoberta do rock, e então era parte da época, e ele levou tudo aquilo para a música. Então, ele começou a colocar questões, aquelas questões que ele já trabalhava, levou isso para dentro da música, do rock. E o Ray Manzarek comentou isso, falando que conversou com o Oliver Stone, e
o máximo que ele pôde para falar de Jim Morris, quem era esse cara, que o Oliver Stone estava muito interessado em saber o que ele pudesse saber sobre Morris. E o Oliver Stone, o Ray Manzarek, uniu ele das melhores informações que podia ter para que eles fizessem um filme nessa perspectiva, porque não havia outra, né? Até porque o Morrison tinha o destaque disso tudo na sua poesia. Bom, mas aí ele não veio dessa forma. Resumindo aqui, ele não veio dessa forma e chocou o Rei Mazarek, ficou muito chateado, porque tudo aquilo que fazia o universo de Morrison, principalmente da escrita dele, do pensamento dele, né, daquilo que destacou como a sua busca para as questões que vinham desde Nietzsche, que era o filósofo que ele trabalhou, que eu já, inclusive, fiz um vídeo sobre isso, né? Toda essa questão que envolvia o pensamento de Nietzsche, ele começou a trabalhar isso em forma de arte, e isso não apareceu. Bom, isso tudo não aparecendo fez com que eu falei, poxa, mas isso aqui também precisa. Não tem nenhum livro aqui, por enquanto, não há. Eu vou escrever este livro pegando algo que não apareceu mesmo no filme, e não conheço nenhum outro lugar, a não ser nas biografias. E as biografias estavam chegando ainda, não tinha, no Brasil só tinha uma, que era Daqui Ninguém Sai Vivo, e eu precisava de mais, eu descobri mais três por meio do Marcicano, que fez um livro, inclusive eu conversei com ele, e aí eu tinha uma amiga, né, coincidência, eu tinha uma amiga que mora em Miami e ela me mandou quatro livros de lá para mim. Falou, aqui é tranquilo, Aldo, eu te mando, não precisa pagar nada, esse aqui, livro aqui é baratinho e tal, me mandou. E eu muni de muitas, fui pesquisar, encontrei muita coisa, falei, nossa, como tem coisas aqui. E a partir daí eu fiz esse livro. Mas outra coisa que me eu também, que me levou a fazer esse filme foi, naquele tempo tinha o canal, tinha um canal chamado MTV, né? Que era a música, né? Você sabe disso. Sim, sim, claro. Eles falavam cada coisa assim, né? Um dia eu vi eles comentando, foi um programa voltado quase que para falar de Morrison. Mas eles não conheciam, não saía da mesma, né, falar, mas o cara era muito doido, o cara é muito doido, e repetir isso continuamente, até que foi falar das letras, aí foi falar de The End, cara, isso aqui é que é isso aqui, né? E aí ficavam brincando, aquela coisa, mas não conseguiam expressar nada, eles não conseguiam captar coisa alguma, nem daquilo que é básico, que é, o- é, a tragédia grega, Sófocles, o mito de Édipo, né? Tá lá, nem isso eles mencionavam. Eu achei aquilo, falei, nossa, que coisa, os caras não conhecem. Trabalha na MTV, naquele tempo era muito famosa, né? Falando de muitos artistas, e não conhece o mito de Édipo. Aí eu falei, puxa, aí eu fiquei, pô, isso aqui precisa, alguém precisa escrever alguma coisa. Eu resolvi, por conta disso, dar início. Eu estava preparando, mas dei início imediato. Comecei o livro e finalizei o livro por conta desse impulso da MTV, que os caras não conseguiam falar nada sobre Morrison. Repetiam sempre aquele jargão do cara muito loucão, que era reflexo do filme do Oliver Stone. Na época estava muito, o filme era muito aclamado, né? O filme trouxe levou o Doris a aparecer de uma forma que ele já tinha aparecido e depois da biografia. Ninguém Sai Vivo Daqui, porque ele estava lá com a biografia nos anos 80. Você tomou conhecimento dos Doors, para quem não sabia ainda. E com o filme, então, aí explodiu no mundo todo.
Mas, infelizmente, não veio aquilo que se esperava. E aí que eu lancei esse livro. É, Ah, é, Helder, por que que você acha que isso ocorre assim? É, como eu também já escrevi um livro sobre o Jim Morrison, então a gente tem essa questão, essa intenção de quebrar estereótipos e de ir além da imagem. O que você acha? O que que acontece? Se, hoje ainda, né? Qual a importância do Jim Morrison ainda hoje? A gente ainda continua falando do Jim Morrison, né? Então, assim, duas questões atreladas, né? Então, por que, por que que essa imagem é tão difícil de ser quebrada, mesmo com tantas informações? E, tipo, você já lançou livro, eu já lancei o livro, a professora Meire vai lançar um livro sobre o Jim Morrison. Mesmo assim, com tantas informações, é tão difícil quebrar com essa imagem estereotipada do Jim Morrison, doidão. As pessoas preferem esse tipo de imagens, esse tipo de visão, sem aprofundar, sem saber, sem ter uma relação mais empática com os artistas, porque aí a gente pode pegar tantos outros, né? Não só o Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt, Amy Winehouse. Não, a lista é imensa, né? E não só os que morreram com 27 anos, mas Raul Seixas, Cazuza. Assim, parece que esse lado trágico, esse lado mais mainstream, esse lado mais, ele é mais forte. Por quê? Por que que você acha isso? O que que você acha disso? você colocou muito bem aqui a questão do estereótipo. O rock, ele tem essa esse problema aí, digamos assim, um problema na medida em que a estereotipia do rock, ela vai oferece uma imagem já formatada. Então, se você é roqueiro, então todos, por consequência, todos vão ter o mesmo jeito, os mesmos hábitos, o mesmo pensamento, né? Todos partilham de uma mesma imagem do rock, ela é imutável, parece que para o roqueiro, né? Então ela estereotipiza e você não consegue ver para além disso. Os anos 60 ofereceram isso de uma forma incrível, porque o movimento hippie, né, a contracultura, estava preocupada com questões, com outras questões. O rock seria a ferramenta para propagar ideias, né, que surgiram na época, com o problema de guerra, né, racismo, intolerância, repressão. Isso foi importante, mas logo veio a questão desse modelo de uma sociedade que reproduz muito rápido aquilo que circula por meio da, das imagens produzida pelo capitalismo, né? Você quer agregar-se o máximo possível, por exemplo, a banda de rock pode se transformar muito rapidinho num grande negócio. E era o que Morse falava disso também. Um grande negócio. Mas e a mensagem, dizia o próprio Morse, né? O que interessa é a mensagem. Nós somos a mensagem, que é uma frase muito usada nos anos 60, né? Que ele usou isso para contrapor aquilo que massificava. Então, esse era o problema. A massificação, né? Você perde a noção do que está acontecendo, porque a individualidade já foi naufragada por uma consciência de massa. Você não consegue mais fazer o julgamento e a crítica do que está acontecendo, do que o rock está propondo. De repente você esquece, de repente você mergulha só no rock como algo que te leva. É um enxame aqui, para usar a frase do Lacan, né? É um enxame que você segue porque tem como um besouro, com aquela, ele usa essa, ele usa essa imagem, né, de um enxame que é conduzido por um que segue à frente. E eles seguem. Colocando em termos de massa,
as pessoas, nessa massificação, você perde a noção da individualidade, aquilo que Morrison estava fazendo a crítica já da época, porque ele estava vendo que o movimento hippie não ia ganhar em força com aquilo que ela estava propondo, que estava fazendo. Na verdade, está fazendo um brilhante trabalho, ele dizia, mas isso não vai ganhar força porque vai ser consumida, porque você perde a capacidade crítica mesmo de ver o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui é algo que você precisa entender. Entender? Né? Será que você é um sujeito que também está fazendo história? Além da história estar acontecendo, você também é parte dessa história, fazendo-a? Morrison dizia que não. Ele, para ele, dizia que não. Porque os indivíduos ainda estão sob o efeito da multidão, do apelo muito mais da massa. A proposta dos anos 60 era excelente, no entanto, ela poderia se tornar refém de um mundo de uma sociedade massificada, e não deu outro. O movimento foi, logo, ele foi se esmilinguindo no meio é, não só da moda, né? Você via as roupas hippies sendo vendidas em shopping, aí já não dava mais. Ela já não tinha mais como enfrentar aquilo que foi, aos poucos, né, tornando moda, então ela não tem mais efeito, né? Como é que se muda isso? Os anos 60 foi profundo nisso. E no caso do Morrison, que ele estava propondo, é, não foi alcançado muito do Morrison, que era a sua pergunta, a compreensão do Morrison, porque se confundiu o rock, a questão dos anos 60, droga, sexo, droga e rock and roll, e Morrison caiu, a imagem de Morrison caiu nesse estereótipo, sexo, droga e rock and roll. Então era muito droga, né? É claro que aí tem que fazer outra separação, porque não só o tempo dos anos 60 era meio que dionisíaco, você tem que ter essa compreensão, como Morrison propunha uma arte que passava por essa questão dionisíaca, quer dizer, questão, essa questão tem que ser levantada. Você queria comentar, doutor? Não, é só fazer um parênteses aí, porque você trouxe um termo aí que eu uso muito no meu livro também, e a gente quando vai falar de década de 60, quando vai falar de Jim Morrison, quando vai falar de arte em si, arte nesse sentido, nesse contexto que nós estamos falando, acho que é importantíssimo as pessoas saberem desses conceitos. Apolo, Dionísio, saber assim de como que o de Morse tinha essa leitura do Nietzsche, e as pessoas geralmente não sabem. Ou, ou sabem, mas não tem uma profundidade para para não tem essa profundidade, essa leitura para entender. E não entendendo isso, não vão entender o de Morse. Então, assim, o seu livro traz essa questão, traz conceitos, inclusive assim, conceitos que eu acho que são importantíssimos pra caramba, como xamanismo, alquimia. Você traz questões no livro que eu falo, pô, caramba, que eu trabalho também um pouco isso, mas você vai mais profundo no seu livro, essas questões, né? Então eu acho que se as pessoas não sabem desses conceitos, elas não vão entender o de Morrison. O de Morrison ele requer profundidade, né? Muita profundidade. Inclusive, assim, já no início do seu livro, eu vou trazer aqui uma questão para você comentar, que eu acho assim, é, porque vai completar a pergunta que eu fiz para você, a importância ainda do de Morrison para hoje. Porque ainda eles falam assim, pô, vocês estão falando de Morso, cara, morreu lá, 71 e tal, pô, morreu de forma trágica, o cara era doidão, só isso, né? Só isso que consegue enxergar. E o nosso desafio sempre que ele está trazendo o quanto eles são importantes, eles foram importantes, são importantes para a gente pensar a atualidade, né? Então você traz uma parte aqui que você cita, né? Ó, como afirmou Jim,
Você faz uma citação do Jim Morrison que, então, olha só. É como um ritual de purificação em sentido alquímico. Em primeiro lugar, tens que passar pelo período de desordem, de caos, regressando a uma região de primitiva calamidade. A partir daí, purificas os elementos, encontras uma nova semente de vida que transforma toda a vida, toda a matéria e a personalidade até o fim. Com confiança, emerges e unes todos aqueles dualismos. Ó, olha só, Helder, dualismo, ele traz uma coisa que eu procuro, nossa, no meu livro, procure nas minhas palestras, nas minhas aulas, trabalhar essa questão da dualidade, de como, não é que fala assim, ah, vamos erradicar a dualidade, não é que a dualidade existe, mas de como que nós ficamos presos de um lado e de outro. Estamos presos nessa tal da dualidade e isso tem causado um dano tremendo à humanidade. Aí terminando aqui, a nossa dualismos e oponentes. Então, não estás mais a falar do bem e do mal, mas de algo unificado e puro. A nossa música e as nossas personalidades vistas no espetáculo estão ainda num estado de caos e de desordem, mas talvez já tenham um incipiente elemento de uma qualquer espécie de pureza especial. Caramba! Gostaria que você comentasse essas questões, Helder. Ele. Ótima pergunta. E essa é uma questão que valeria por todas as outras questões envolvidas né, em grandes questionamentos que vão dar na mesma. Quer dizer, essa aqui, ela aprofunda. É muito. é, Ela tem muita coisa a ser colocada e que perpassa todos os problemas que ocorrem aqui conosco o tempo todo. Por quê? Você citou aí exatamente. A primeira coisa que é flagrante, quer dizer, patente ali, você está o tempo inteiro frente a frente, são com os dualismos, questão de bem e mal. As pessoas repetem isso cotidianamente e elas não só repetem, como elas vivem esses antagonismos. Para as pessoas, as coisas têm mesmo esses dois lados e elas categorizam isso de tamanha forma na vida cotidiana que isso repercute profundamente nas relações, em todas as relações que formam o tecido social, do lar às relações sociais. Então você leva isso para a política, que torna-se um caldeirãozinho, né, infernal. Infernal. Como se aquilo lá você toma mesmo, arrisca, como algo que tem dois lados. Mas que lado? Né, que lado? Como é que você primeiro você teria que dar conta, porque toda vez que você coloca em um lado, você acaba de dividir, porque tem outro. Você precisa dar conta não só dos dois, mas daquilo que você categorizou como um lado. O que que é isso? De onde vem? Como é que você consegue fazer com que ela ganhe uma dimensão tão grande que ela assuma realidade na sociedade, na sua vida, na sua família, né? As pessoas brigam todo o tempo por política. Não significa que a política não tem importância. O problema é que a política, nós vamos ver isso depois, não é essa. Né? Como dizia Nietzsche, essa daí temos que fazer a grande política, não essa. Aí envolve outra coisa, aí envolve um break-on-through mesmo. Né? Tem que Exatamente. atravessar. Com atravessar, você vai ficar o tempo inteiro nisso. Então, essa atualidade não é trabalhada em nada, absolutamente nada. Você tem na religião a enfatização de coisas de dualidade, mas sem que a pessoa possa compreender a origem disso. O que que ela quer dizer? Onde é que ela está? Quem fez isso? Como é que ela se encontra? Como é que eu a vejo? Como é que eu tenho com a compreensão dela? Se eu a tenho, como é que eu a explico? Como é que eu dou conta de explicar isso? Ora, se você começar a fazer isso, acabou do disco. Você não tem como explicar isso porque você não tem ainda os elementos necessários para a compreensão de tal forma que você possa explanar isso para o outro. Toda vez que você for fazer isso, é porque você já não tem mais. Quando você não tem essa explicação, aí você enfatiza os dualismos. Você está de um lado, eu estou do outro. Você é inimigo, aquele é amigo. Então, isso é parte da dinâmica social, de tal forma que Eu ao contra eles.
Isso. É eu contra eles. Aí você vai resolver isso como? Não é que não há solução, é que ela perdura por conta de uma ignorância daquilo que você ignora sobre aquilo que você mesmo recebeu. Porque você recebe isso. Você recebe não só isso da sua formação, uma hora você vai denunciar isso, ele fala disso muito bem, né? Que nós recebemos isso quando nascemos. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Quando teve aula de filosofia, curso de filosofia na Universidade da Flórida, em que ele estudou é, de Sartre, Heidegger, Nietzsche, David Hume e o Rousseau. E lá ele vai citar Rousseau de outra forma. Então, essas questões que ele está falando, é, ele está remontando aqui, elas são parte do problema humano. Só que o problema humano precisa ser enfrentado dentro dessas questões, para não perder aqui o foco, dessa questão que nós colocamos em dualismos. Se nós não podemos responder a essa do dualismo, se você não consegue responder o que é esse dualismo, qual é a sua origem? Se você não fundamentar, é melhor dizer, se você não fundamentar essa questão, você só reproduz algo que já está dado, né? É que você, digamos, introjetou isso, que vem das religiões, que vem da sociedade. Não é que eu estou criticando a religião, não é isso. Trata-se de compreender aquilo que a religião fala. A outra Vivenciar. questão é vivenciar. Vivenciar, porque eu acho que a questão alquímica é o vivenciamento e o corpo se torna justamente esse laboratório de transformação, né? Porque o corpo seria aí, ó, justamente o cruzamento dessas pulsões, ó, apolínea e dionisíaca. É a arena, Isso. é a arena, né? Então, mas como transformar isso? Por isso que esse termo que você traz de uma forma mais profunda do que eu, alquimia, trazer esse conceito para a contemporaneidade de uma forma transformadora. Então, assim, eu acho que a gente fica muito preso nos conceitos, então, é, a gente fossiliza as coisas e a gente não traz esses conceitos para a contemporaneidade. Por isso que eu, assim, para mim tem uma genialidade na questão não só Freud, o Nietzsche, quando ele traz essas questões, essas pulsões, Apolíneo e Dionisíaca, para entender a questão da sua atualidade ali, essas pulsões, de como que elas nos manipulam, de como que elas nos governam, e a gente fica preso no lado apolíneo racional demais, ou Dionísio doidão demais, que quer sempre liberdade, mas a gente volta lá naquela questão assim, tá, mas o que que é liberdade? Se a gente não começar a questionar essas questões, porque tudo que o conceito que a gente tem de liberdade é um conceito dado para a gente. Liberdade política, econômica, então aí vem todos esses contextos que foram historicizados e encheram nossa cabeça do que seria liberdade, sucesso, né, de você fazer sucesso. Então, de como que, aí voltando no Nietzsche, ele traz uma visão que é num viés artístico que o Jim Morrison pega isso e fala, ó, vamos transformar tudo isso, porque, ó, não tá dando certo, não, isso não deu certo, não. Mas aí ele traz conceitos antigos para vivenciar isso. A mitologia, ele traz a alquimia, ele traz o xamanismo para vivenciar isso. Caramba, Helder. Então, assim, como entender um cara desse? Como entender que é uma miríade de coisas? E realmente, para mim, The Doors é o nome mais acertado, assim, de uma banda que traz uma profundidade nisso, que as portas estão aí. Só que a gente fica com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Raul, né? Exato, você colocou, exato, dessa forma, Adorado. Porque, veja bem, a alquimia já é um problema, já é uma questão. A alquimia é uma coisa muito fantástica, né? Porque ela quer partir dessa. O Morris mesmo está partindo
dessa grande massa informe, onde todas as coisas provêm, onde que a gente chama de caos. Na verdade, caos não é aquilo que é bagunçado. Caos mesmo é aquilo que você, ela é uma massa informe que você onde promove, onde vem todas as coisas, né? Mas em alquimia quer dizer o quê? Ela quer dizer que você, no caso aqui vai se dar no cosméticos, né? Vai dar em beleza. Olha, na alquimia é isso, você purificar todos os elementos. Quer dizer, a primeira coisa que aparece é algo informe, mas na verdade é que você ainda não uniu esses elementos. Há uma unidade nessa questão, na sua consciência que você deveria buscar. Caso você não consiga encontrar essa uniformidade, quer dizer, você não como diz na alquimia, há uma cisão na sua consciência. Você precisa unir essas coisas para ver as coisas não dessa forma, né? Porque você vê as coisas desta forma e não percebeu que o que você está vendo não é a realidade e a liberdade que você deriva desta realidade também não é uma liberdade. Assim como a realidade que você vê não é ainda o que você pensa que é. Então, são questões que um Morris levanta de tal forma que, para você dar conta dessa profundidade dessas questões, você precisa buscar mais fundamentar isso. E aí, para você fundamentar essas questões, você teria que ir aonde? Você teria que passar aí pela. Você teria que ir na mitologia, no xamanismo, né? Você tem que adentrar essas questões por meio de toda essa cultura legada pelo homem por muitos séculos, né? Para encontrar uma resposta que caia, que dê, para encontrar as respostas que dê contentamento ao homem de toda aquela desordem ou este caos, né? Ele precisa, você precisa, ou essa cisão, esse dualismo, essa coisa ser sentida o tempo todo, bem e mal o tempo inteiro, é de tamanha forma esse problema que ela nos tira a possibilidade de encontrarmos o caminho para onde nós estamos indo. Mas estamos indo não é a questão cósmica. Ela passa por nós mesmos aqui, que não alcançamos nem aquilo que é da Terra aqui, né? Tudo que fizemos aqui é dividir tudo e não encontramos o caminho. Daí que tem toda a mitologia que o Morse foi propor, que ele foi falar, a mitologia. Aliás, eu já coloquei isso no livro, que o sentido latente que nos habita é sempre base de sustentação do discurso mítico. Você pega nas religiões, né, você está lá, brilhantemente, apontando apontando essas nesgas de luz ainda que nós podemos encontrar, como o próprio Morris falou, no mito. Pode nos ajudar. O xamanismo, que é a religião mais antiga da Terra, ele foi buscar lá para trazer isso, para pensarmos essas questões que envolvem aquilo que de mais profundo nós temos em nós mesmos, e não aquilo que é só da superfície, porque aí não encontraremos nada, como diz Nietzsche, né? Aí não tem nada mesmo. Ele lançou mão também de uma questão que está lá Nietzsche era conhecido da Bíblia, que está lá na Bíblia também. No raso você não encontra nada, é preciso ir às profundezas, né? Para finalizar pelo menos essa parte dessa primeira pergunta, segunda, né? Eu diria que há que se aprofundar mesmo nessas questões, buscar fundamentos daquilo que a sociedade nos dá e que não tem nenhum fundamento. A gente absorve muito demais todos os discursos que vêm, seja político, religioso, né? E elas adquirem de tal forma uma influência tão grande na vida das pessoas que as pessoas não chegam nem a se perguntar sobre aquilo que nos é dado o tempo todo. Se não se trata de um problema que não foi ainda pensado. E é isso que o Morris está propondo, né? Todas as questões que está propondo vêm de todas essas, né, que ele tenta, através da alquimia, através do xamanismo, através do mito, né? Através de todo esse mosaico de possibilidades
Obrigado pela tradição, para encontrarmos a resposta que tanto precisamos, mas é preciso aprofundar. Uhum. Sim. Vou te fazer uma outra pergunta. A importância do divórcio para a atualidade. Eu fico pensando hoje, a política norte-americana, ah, como seria importante um divórcio hoje para refletir a política externa norte-americana, então a mentalidade norte-americana. E não só, né? Mas aqui também, o que a gente vive aqui, né, no Brasil. Então, a importância da arte, do cara que traz uma visão artística, do cara que traz uma visão antropológica, filosófica, psicológica, enfim, com muita profundidade. É, e aí, só continuando então aquele papo, você coloca aqui, Helder, a tarefa não é fácil, pois essas verdades anímicas requer lide individual. Como afirmou Jung, nada do que já encontramos pode ser proposto como modelo às massas. Trata-se sempre de algo oculto que podemos propor a nós mesmos silenciosamente. Poucos são os que reconhecem que isso lhes diz respeito. Jim, porém, estava crente de que poderia despertar as pessoas para a verdade sobre elas mesmas. Gostaria que você comentasse mais isso aqui, né? Então, olha só, e aí, só finalizando, o caos poderia ser enfrentado e a união dos elementos convergiria do caos ao cosmético, o princípio cosmogênico de que falam os gregos. O caos deu lugar ao cosmos. Hoje está um caos. A gente vive um caos cognitivo, a gente vive um caos afetivo. As guerras, como que pode? Isso não tem como cessar e como você coloca? Não é fácil, a tarefa não é fácil. O Jung traz isso, o Dimors traz isso, o Nietzsche traz isso. Enfim, e aí, Helder? Nosso desafio, que escrevemos livros sobre isso, de trazer uma linguagem menos densa. Eu estava vendo, eu perguntei para a inteligência artificial sobre o meu livro. Se ela poderia pegar algumas críticas em relação à minha obra, e ela trouxe, falando assim de como que alguns criticaram a linguagem, uma linguagem densa, apesar de que era interessante, mas que era uma linguagem densa, porque a gente traz conceitos que são densos. Verdade. É, essa é, olha, é uma questão interessante essa, você achou uma das, para se pensar isso, é essa do Jung aí, porque o Morrison, ele, ele propôs, mas ele também viu, arriscou de uma grande proposta que em termos de massa é muito, mas muito difícil ou impossível, na verdade. Na verdade, era impossível, né? Uma proposta tão ousada que ele queria, ele se uniu de todas aquilo que ele pôde em termos de arte para acordar, né? Wake up. Né? Ele fazia questão de lembrar que, é, fazer aquela pergunta, né, introdutória do show, estão todos aí? A cerimônia vai começar. Ninguém nunca fez isso no show, hein, né? A cerimônia, como ele dizia, não é mero entretenimento. Na frente tem os Doors. São um grupo, nós somos um grupo, mas a proposta é com o nome, Doors. Já começou por aí, né? Mas Doors, o que que é os Doors? Nós sabemos que eles enfrentaram grandes problemas com as gravadoras na época e que eles não gostavam disso. Mas, cara, eu lembro que o Ray Manzarek falava, nós fomos as gravadoras, eu e o Jim Morris, com a takezinha na mão, e os caras falavam, mas que nome horrível é esse, cara? The Doors? O outro fala, The o quê? The Doors? Que horrível, cara. Mas, claro, eles, em termos de massa, esses vão soar meio estranho, até para as gravadoras da época. Então, em termos de massa, em termos daquilo que ele foi propor, não é possível mesmo. Não é possível.
E ele entendeu isso. Morse entendeu muito bem que todas as questões levantadas por ele eram questões que, na verdade, ele estava propagando em termos de arte, e ele sabia fazer isso muito bem, né? Um artista que soube provocar tudo isso, mas em nível, né? Em nível assim que é em massa, mas que ela só viria em termos individual. Não tem como assimilar isso para uma multidão. Ela precisa de tempo, ela precisa debruçar sobre as questões que envolvem todas essas aquilo que foi levantado, acordar, wake up. Dentro disso tudo, essa realidade é outra questão que ele levantou. Essa realidade precisa ser atravessada, ela precisa ser investigada para alcançar um outro lado que Nietzsche vai colocar, que o Nietzsche coloca essa questão do outro lado, no livro Assim Falou Zaratustra, e o próprio Reich também colocou essa questão do outro lado. E são sempre questões que remetem a nós, a cada um. Mas você está ocupado com a realidade aqui. Mas o que é essa realidade? Aí o Nietzsche, o Morrison vai já dentro dessa reflexão, Nietzsche vai dizer assim: todo homem que for dotado desse espírito filosófico há de ter o pressentimento de que atrás da realidade em que existimos e vivemos se esconde outra muito diferente e que, por consequência, a primeira não passa de uma aparição da segunda. Olha só, teremos que investigar essa que você faz parte para compreender também a outra que, né, em relação a essa, não passa de uma aparência. Então, as questões não nos deixam em situação confortável até que você, como a esfinge, tenha obtido a resposta. Caso você não obtenha a resposta, pode ser que sua mente continue cindida, embaralhada, provocando todo um conflito interior, como no mito, como um herói. O herói é aquele que vai reorganizar todo esse caos, até você dar beleza àquilo que Nietzsche chamava de arte que nós fazemos em nós mesmos, né? O trabalho é sempre um trabalho alquímico que é modulado, né, na retorta alquímica pelo esforço que você deve envergar e converter toda essa impureza, esses dualismo em algo que encontre uma unidade de percepção de uma realidade que antes não é essa que você está tendo, que você a defende tanto sob o peso de um dualismo em que você ferrenhamente defende um contra o outro. E essa defesa de um contra o outro só dá o quê? Conflitos intermináveis, que vêm da sua própria psique, vem do outro, que do outro, e gera uma guerra interminável de conflitos que vêm da própria, como diz a alquimia, na alquimia, de uma cisão psíquica, da qual você tem que ordená-la, como no livro de William Blake, que o Morse se serve muito, né? Que é fazer esse casamento alquímico entre céu e inferno, né? A questão é um processo que o Inco falou, né, que não dá para você fazer isso em termos de massa. Em termos de arte, Morse propôs isso. Uhum. Mas não era isso que ele estava dizendo. Eu vou te lançar um desafio aqui, uma pergunta que eu, como historiador, você como filósofo, então, se unir essas perspectivas na seguinte questão. Quando então você coloca e traz no livro, eu também trago muito isso, né? No meu livro, no grito, né? Esse grito que perpassa, né? Esse grito que não é só do Dimorso, esse grito que não é só do Nietzsche, que perpassa, eles chegam até a gente, perpassa a gente também passa para outra geração, outras gerações, e vem desse homem neolítico. Eu pergunto uma coisa, Helder. A história, então, ela não vai resolver esse problema, porque a história ela tende a fortalecer esses dualismos, eu e o outro. A gente vê as guerras entram, se materializam por causa dessa psique, é, essa cisão, e essa cisão ela é feita num contexto empírico, num contexto histórico, num contexto de memória, que vem então fortalecendo e colocando.
sempre os inimigos, eles são inimigos nossos. Então, assim, é claro que no contexto histórico, se a gente fala do Holocausto, se a gente fala, enfim, de vários processos, assim, de a bomba de Hiroshima, Nagasaki e Hiroshima, várias questões traumáticas, as guerras estão acontecendo agora, Ucrânia, Rússia, Israel, Palestina, Irã, enfim, todo esse conflito, esse caos, tem um contexto histórico, religioso, então que fortalece. Então não tem solução para isso, já que a história, a mídia, ela funciona, a história funciona através desses contextos. Como, se não for pela arte, se não for pela questão alquímica? Como, Helder? Tem que se lançar nessas questões que desafiam a própria individualidade. Não é isso que conta o mito do herói. O herói vai ter que passar por todas essas questões, vencê-las, né? O Morrison lança do mito, de muitas das questões do mito, para também lançar aí as possibilidades, mais possibilidades de você buscar, encontrar o caminho que você está perdido aqui, né? Como se estivesse perdido. Esse tudo faz parte desse desafio. Quer dizer, há muitas coisas aqui que o Morrison lançou que nos remete sempre a uma procura por algo, né, que ela perdura desde que a humanidade existe. É um longo caminho que a humanidade está nesse longo trajeto até encontrar, né, na busca esse fio de Ariadne que resgate de uma certa lugar que acomoda quase como uma escravidão. Você nunca se libertou disso. Né? Para libertar-se disso, para estar livre, é preciso encontrar esse fio de Ariadne que nos faça sair disso, né? Desse lugar que você anda, anda, anda e nunca sai. Né? É preciso encontrar o quê? A porta. Pois é, Aí mas que você. Tá, aí, pois é, você já traz tantos outros arquétipos aí, né? O fio é um arquétipo, a porta é um arquétipo. E aí você foi falando, eu fico pensando, né, Helder? Pensando em todas essas filosofias, né? Desde, enfim, essa crença na razão, que seria sempre um crescimento, uma ascensão para a sociedade. Então, toda a filosofia, essa crença, né, na razão que. Então, se a gente pega ali toda a teoria, né, de Kant, a visão que ele tinha, então, assim, desse progresso, mesmo ele falando que seria a razão muito limitada para a gente compreender a essência das coisas, mas nós estamos falando aqui de questões essenciais. E de, por exemplo, então, de acreditar que a gente vai poder ir além de tudo isso, de compreender as questões, as mazelas. E aí o Yuval, já trazendo um pensador bem atual, fala assim, ó, não existe justiça na história. Não existe essa justiça, né? Então, como buscar essa síntese ali do Hegel, tese, antítese, essa síntese desses processos? Será que realmente a gente está crescendo? Será que é possível a gente crescer? Então, assim, com o embate econômico, então Marx cria toda uma teoria, né, do materialismo histórico, então que chegaria numa sociedade sem luta de classes, e ele parece que ele esquece que existe um ressentimento, que existe uma inveja, que existe, enfim, vaidade. Parece que tá tudo ele coloca numa superestrutura muito distante, né? Então, assim, a gente vai vendo de como que essa roda do Sansara funciona também, trazendo a filosofia oriental. E aí fala assim, como, como conseguir? O nosso dia a dia já é tão penoso a gente conseguir sair dos nossos conflitos, das nossas cisões. A gente precisa sobreviver, a gente precisa estar lidando com questões que remetem a nosso orgulho, nossa vaidade ferida. Enfim, trabalhar todas essas questões para sermos felizes do básico, sermos felizes com o básico. E a gente não consegue porque tudo que se colocou na nossa mente
Parece que a gente é inatingível, é inatingível. E ainda nesse contexto que a gente vive hoje de aceleração e de necessidades cada vez mais assim, diversas, né? Então nós estamos falando aqui de um conhecimento que é ancestral. E a gente fala tanto hoje, a gente lê então o Ailton Krenak, que fala então desse futuro ancestral. E é só que com a nossa mente ocidental a gente não consegue captar, compreender isso, porque a coisa está aqui agora, Helder. E aí você coloca uma coisa aqui que eu acho assim fantástico. É assim Jim Felo, servindo da arte como leitmotiv para a grande tarefa, fazendo nascer no palco a negação do tempo, por meio da música da sua poesia, a busca da interioridade da grande plateia, do tempo místico como o absoluto. Tempo síntese supressão de todos os tempos, Kairós, eis que rompe a eternidade, eterna idade, pura fruição, onde a vida é eterna. Você trouxe umas questões aí, Helder. Você falou de Eros, e aí remete de como que o Freud vai trabalhar isso. E aí eu fico pensando, Helder, me parece assim que nós não compreendemos nada, mas nada de todos os conceitos já construídos, porque nós ficamos presos naquilo que a gente está sempre conversando, nas representações. Por isso que eu trago a arte sempre para materializar essa minha indagação naquela obra do Magritte. Isto não é um cachimbo. Você concorda com isso? De como nós temos ficado presos nesses conceitos, Eros. Então, quando você traz todos esses conceitos, alquimia, xamanismo, Eros. E tem uma outra coisa que você traz aqui, só para pimentar mais a questão, e eu trabalho isso também no meu livro, já que eu trago um viés de história, que o Nietzsche escreveu um livro só sobre falando sobre história. O que que é história? Por que que a história, o que que a história é útil? Tem um viés da história que ela é inconveniente, porque ela alimenta esses ódios, ela alimenta muitas questões. Então você colocou no seu livro aqui, ó, quando voltarão a florescer os jardins da nossa alma? Quando deixaremos esse deserto estéril? Esses são tempos do esquecimento. Palavrinha chave, esquecimento. O Nietzsche traz esse conceito, esquecimento. A gente tem um conceito de esquecimento. Esquecer. Não nesse sentido de você ter amnésia, esquecer o passado, esquecer a história, esquecer. Não, não é isso. Mas você está vendo a profundidade dessa questão. O grego traz um conceito, aletheia, revelação, que é justamente se a gente desmembrar a palavra. Eu não falo grego, mas assim, pelo que os especialistas trazem essa questão dessa palavra, que vem do rio Letes, que é justamente o esquecimento, banhar-se no esquecimento. Mas o que que significa esse esquecimento? Que parece que a gente leva tudo ao pé da letra, tudo é questão literal. Parece que a nossa mente foi educada para ver uma coisa e falar, é isso. Não é. Isso é uma representação. Isso é uma trilha. O que que você me diz sobre isso, Helder? Olha, a questão do esquecimento. O Morris tocou nessa questão, né? Esqueça seu nome, esqueça tudo, né? E juntos ergueremos um novo campanário, dizia ele. O esquecimento. Eu lembro do. Vou citar aqui o Heidegger. O Heidegger dizia que nós esquecemos que esquecemos. E no esquecimento o homem não encontra nada, a não ser a desolação, o tédio, o vazio, o medo. Esse esquecimento, é, é, ela nos remete a algo de uma suma importância, que é não só. O Heidegger vai dizer da questão do ser, nós esquecemos, né? O ser. Quer dizer, preocupamos demais só com o ente, com aquilo que é as questões, o objeto, né? Mas esquecemos do ser.
esquecemos de cuidar disso, esquecemos daquilo que é o essencial, daquilo que nos toma. Todos os dias estamos diante de algo muito maior. Todos os dias estamos diante de algo que ultrapassa toda a cotidianidade repetitiva dos atos mecânicos que qual você pratica todos os dias. É algo de tamanha forma que era o suficiente para manter você acordado, né? É o wake up, Morris. É o suficiente para manter você acordado para de uma tal forma que não haveria necessidade de você reivindicar ou de você de ter nenhuma. é, não haveria. É aí que as decisões se dissolvem, né? Você reconstrói algo que foi destruído. Quer dizer, você reconstrói as pontes que foram derrubadas, cindidas, né? Essas pontes da qual foram aos poucos sendo destruídas, você religam de novo. Então, esse esquecimento é essa própria aquilo que da qual você faz parte todos os dias está conectada com ela de tal forma, né, que você não vê. É como aquele poema de Morse: haverá um tempo em que só com teatro meteorológico reviveremos a sensação da chuva. Quer dizer, é belo isso, né? É preciso um teatro para reviver tudo aquilo, é uma sensação da qual você não tem. A poesia nos dá essa possibilidade de a gente ver, sentir algo, né, que está como que, né, dormitando ali, foi esquecido. É um esquecimento. Esse esquecimento é responsável por tudo aquilo que empobrece não só a vida, como você tem que correr atrás de muitas coisas, né, para compensar algo que você está faltando. É, as coisas são paradoxais, são profundas, porque esse esquecimento esquecemos, parece que esquecemos que houve um holocausto, parece que esquecemos que houve, então, lançamento de bombas atômicas, porque ainda continuam países fabricando armas de destruição em massa. Ah, esquecemos que houve uma ditadura militar, parece que as pessoas pedem esse retorno, parece que esqueceram dessa questão na história. E esquecemos que tantas guerras ocorreram, mas nós esquecemos tanta coisa, mas tem tudo a ver com lembrança também. Então, assim, esse esquecimento ele precisa ser de forma trabalhada, mas como ser trabalhado? Só a arte, só a questão alquímica mesmo para trabalhar esse esquecimento, porque você não pode esquecer esse passado, mas também você tem que esquecer muitas questões para você criar o novo, senão você não cria o novo. Por isso que o Jim Morrison traz questões antigas, mas de uma perspectiva nova. Então, para criar um novo, para abrir novas possibilidades. Desse esquecimento, estávamos falando. Olha, Eduardo, eu lembrei do Nietzsche, né? O Nietzsche diz que o homem saudável nem, não tem história. Né? Ele está se referindo aqui a uma questão dessa inocência que ele vai falar, né? Viria não para a história nesse sentido, né? Porque ele viveria para algo muito além daquilo que a gente acumula, que a gente faz pelos fatos históricos, como se ela nos redimisse de, de algo e nos trouxesse algo novo. E não se, só que ela não acontece, né? Ela não acontece com essa consciência que, que Hegel queria que acontecesse, né? Não acontece. Aí o Nietzsche está pensando em algo que o homem. Aí que seria o break on through mesmo, né? Aqui é uma outra questão do break on through, que de tal forma que o homem pudesse viver não sobre o olhar dessa história. Era algo em que nós teríamos que nos servir da inocência, e a inocência é um esquecimento. De tal forma, claro que ele está propondo aqui, né, algo. Aí ele está pensando o Dionísio, né?
Dionísio como naquele livro, essa questão que você lançou aí, nesse livro aqui tem muita dessa questão, né? Que é o Dionísio no exílio. Dionísio no exílio, né? Que é o Dionísio tem todas as faces, mas você não o achará em nenhuma. Não o achará da forma como nós imaginamos que deva ser. Ele é, aqui, ele não é uma figura, ele é um arquétipo. Bom, se ele é um arquétipo, aí muda, porque as imagens primordiais ao arquétipo, né, são essas imagens primordiais do inconsciente coletivo compartilhado por toda a humanidade. Se ela é assim, então significa que nós teríamos que encontrar, né, teríamos que encontrar essas imagens já à disposição, quer dizer, ela já faz parte da nossa própria, é acessível o tempo inteiro a nós próprios, a cada um de nós. E aí sim, nós faríamos uma outra história. Né? É claro que nós estamos, a gente parece que está presa à história, né? Mas não tem como nos viver sem ela. Mas a proposta era essa, a proposta nietzschiana nessa questão, é que nós não deixaríamos de ter história. Estamos fazendo outra história. Não é que a história se apagou, nós continuaremos a fazer história, mas é uma outra, e não essa história que você tem recortada. Para Nietzsche, a proposta é mais outra, fazer uma história, mas outra história, né? Vivendo de tal forma que, ao viver isso, aquilo que passaria por cada um de nós alcançaríamos, teria que passar por essa algo de uma inocência. Essa inocência seria um esquecimento daquilo que é a própria história que se faz de maneira que pensamos que ela é consciente, mas ela não é ainda, porque se ela fosse consciente de tal forma, nós poderíamos fazer uma revolução. E essa revolução nunca acontece. A revolução que acontece é sempre revoluções sangrentas, ou seja, Porque ela é uma espiral, eu disse, porque é uma espiral, porque olha só de como as coisas vão e voltam nesse sentido e a gente vai, então, fortalecendo certas coisas que não deveríamos fortalecer nesse contexto histórico, né? O de Morso, ele traz esse redemoinho todo, né? De história, enfim, mas num contexto bem, acho que nietzschiano, na questão de encarar as coisas, né? Porque se a gente for observar, né, Helder? Olha o Hitler. O que que ele fez com a história? O que que ele fez com Nietzsche? A leitura que os nazistas fizeram desse, dessas questões complexas. Olha o que que ele levou à filosofia do Nietzsche no além-homem, do super-homem, que traduz-se para super-homem, confundem essa questão além-homem, super-homem, criar, materializar uma civilização de super-homens, mas buscando uma origem histórica de uma raça ariana. E nesse contexto, trazendo contexto, olha só, trazendo contextos históricos dos judeus para justificar um domínio judaico, trazendo livro como os Protocolos dos Sábios de Sião, justamente para distorcer toda uma questão e justificar isso historicamente. Olha aí a história dos judeus, olha como que é essa história deles, para justamente criar um ressentimento, criar um revanchismo, criar um ódio tremendo a um determinado povo. Traz a história como cúmplice, traz a história como aliada. Então é esse, né? É de como fazer para esquecer certas coisas. Então ele perde, ele participando da Primeira Guerra Mundial, então de como que a Alemanha saiu dessa Primeira Guerra Mundial, de como que a Inglaterra, a França quiseram destruir a Alemanha, né? Então tem toda aquela questão histórica lá, o Tratado de Versalhes. E o Hitler, como um cabo que sai dali derrotado, o ressentimento que ele leva.
Então, o ressentimento era tão grande de pegar, lá na Segunda Guerra Mundial, quando ele invade a França, de pegar a, o vagão que estava no museu, levar para o mesmo lugar, fazer os franceses assinarem um armistício. Olha só a questão histórica que ele traz como aliada. Ah, aconteceu isso na história. Fortalecer esse monstro. Então, esse esquecimento, aí você traz aqui, né? Mas os tempos são de outro esquecimento, né? De esquecimento. Outros valores regem a orquestração dos nossos destinos. Em tempos de esquecimento daquilo que somos, o alinhamento das massas sofre um deslocamento de seu eixo latitudinal, impõe-se ao culto dos objetos e de seus valores como realidade exibível. O ter assume a supremacia em detrimento do ser, e nisso o sujeito reduz-se a objeto e acessório que se confundem com tantos outros objetos a serem escolhidos pelas suas características básicas de utilidade. Exato, é a velha questão, né? O Morrison com um poema dele que diz: vivemos, trabalhamos e economizamos em vista à abertura da exígua sepultura. E olha só, Helder, você colocou aqui uma questão. O Jim, afirmou Jim, de Morse. Não somos constantes, somos uma seta em voo, a soma dos ângulos da mudança. Isso me lembra muito o paradoxo de Zenão. A seta parece que está em movimento, mas parece que não está em movimento, não existe um movimento. Aí eu estava pensando na questão em Heráclito, é o movimento. Você vê o movimento, mas não sabe que aquilo lá tem uma importância fundamental para o rápido tempo que você tem aqui e que deveria dar sentido, que não tem. É essa questão do Morrison levantou, né? Quando na música ele dizia, na Crystal Ship, onde ele vai dizer, tem mil maneiras de você passar a tua vida aqui. Escolhe uma. Há mil maneiras. Né? E o navio está se enchendo. Vai se enchendo. E aí? Ele estava usando essa metáfora das coisas que estão passando, que você não está vendo, que elas estão passando, que elas estão mudando. Essa mudança o tempo inteiro não é aquilo que se preserva, não é o que se preserva, é aquilo que nós temos que fluir junto, estar ali como que muito atento ao que está mudando, para que eu também adquira a dimensão urgente daquilo que passa e que não fica. Essa mudança é uma responsabilidade, esse olhar é uma responsabilidade para o ser, para aquilo que não tem fim. É uma questão muito mais complexa, porque ela me envolve não só a ontologia, mas como a, a espiritualidade, a metafísica, né? Mas eu acho que acho que eu consegui falar um pouco disso de uma forma que ela não é tão fácil. Não é fácil. Por isso, assim, que eu acho que nós sempre vamos receber as críticas de que nossa leitura é densa e como não ser, como trazer isso de uma forma mais leve, mais límpida, mais transparente. Não tem como, porque isso tem a ver com vivência, tem a ver com consciência de como se vai experimentando essas questões somente para compreender metáforas, para compreender parábolas, para compreender isso, tem que se viver certas questões, certas obscuridades. O Nietzsche traz isso, o Jim Morris traz isso, todos trazem isso. E aí você citou aí o Castanheda, né? É, bem na introdução, eu trago no meu livro, bem na introdução do livro, lá tem uma passagem muito, muito, muito bonita que eu acho, né? Que fala do El Brujo. O que que é o El Brujo? É aquele que se torna o outro.
que se coloca no lugar do outro, se vê com os olhos do outro. E eu acho que o que falta hoje, assim, apesar de que a gente sempre vive o outro, mas remete àquilo que você colocou aí. Você está vendo isso? Não, você não está vendo isso. Você está se colocando no lugar do outro, tipo nas redes sociais, mas você não está se colocando no lugar do outro. Você está se vendo como um espelho, mas querendo, desejando ser como o outro, no sentido, cobiçando a vida do outro, porque o outro está mais feliz, porque o outro está isso, está ganhando dinheiro, que não sei o quê. Isso não é se colocar no lugar do outro. Não é esse el brujo. Então, por isso que é tão complexo tudo isso, porque as nuances são, assim, as coisas são sutis pra caramba, para se entender isso, para se ter uma leitura mais profunda, né, Elder? Então, você coloca aqui essas questões, né? É, aqui, ó. Durante as apresentações, cada indivíduo vivencia uma androgenização ritual de tipo xamânico. É importante destacar que esse é um aspecto de um processo maior, o de reunião dos opostos, uma visão do ser humano como totalidade. Para Jim, o iniciado é quem conhece também o outro lado, break on through to the other side, das coisas, o lado sombrio e doloroso da vida e do amor. A dificuldade é essa, né? É de você conceituar algo da qual você exige mais experiência daquilo. Isso é difícil. Por isso que o Morrison ele tentou fazer isso em termos de arte, né? Ele falou que queria ser escritor. Não se sabe como é que ele ia colocar tudo isso lá. Ele escreveu vários ensaios, né? Mas tem um ensaio dele sobre a visão que é fantástico, né? Foi aquele que ele escreveu na revista Ai, sobre o olhar. E você fica encantado, mas o que ele quer dizer, vai compreender melhor quando ele se serve, quando ele coloca na música e na poesia. Então essas questões aí, Draulio, são sempre muito difíceis de você é, de você colocar em palavras. Na verdade, eu sempre estou querendo traduzir isso em outra forma. Eu estou querendo dizer outra coisa. Outra coisa, mas a gente fica, poxa, mas como é que eu traduzo isso aqui? O problema são as palavras. É sempre Volta, isso. volta aquilo que você falou. O fio de Ariadne. Mas o que que significa esse tal do fio de Ariadne que vai nesse labirinto, vai conduzir a gente, vai trazer a gente? Porque o fio olha só, no contexto mitológico, esse fio de Ariadne que volta para o estado de origem, de onde que saiu. Então isso tem uma questão. Tá, mas voltar para onde? O que que significa? Mas esse voltar tem o sentido de ir para o outro lado. É muita maluquice, é muita coisa. Você fala assim, caramba, o que que é isso? O que que é isso? O que que é esse fio de Ariadne que você falou muito aí? O que que é esse labirinto? O que que é esse minotauro que a gente está o tempo todo aí escutando o eco? O que que é essa esfinge que está o tempo todo questionando a gente e a gente sendo devorado? Então, assim, entra num oceano de, de complexidade, né? É, que esse pessoal, né, eles trazem para a gente numa forma de redemoinho de linguagens que a gente tem que ir dissecando, cara, né? Dissecando para começar a entender um pouquinho. Porque olha só, nós estamos falando aqui só do início do seu livro, só do início. Eu tirei algumas questões aqui. Então, assim, se fosse tirar tudo aqui o que eu fui marcando, Helder, é muita coisa, cara. Você traz até a questão do véu de Maia,
Você traz o budismo aqui também. Você traz todas as linguagens, né? Para tentar entender esse ser chamado, né, de Morrison. A complexidade que envolve, a obscuridade que envolve o de Morrison, né? É, então aqui, ó, é, você coloca aqui, ó, como afirmam os antigos, o homem segue da vida à morte o ciclo da borboleta. Ele é, na sua infância, uma pequena lagarta, uma grande lagarta na maturidade. Ele se transforma em crisálida na sua velhice. Sua, seu túmulo é o casulo de onde sai e sua alma que voa sob a forma de uma borboleta. Escreveu ele nos seus últimos escritos de Morrison. Nascemos, morremos e a vida não é o fim. Segundo Jung, Apud, Gaston Bachelard. Olha só o tanto que você traz aqui nessa citação. Um citando o outro que cita o outro, enfim, assim. Olha só. O morto é devolvido à mãe para ser reparido. A morte nas águas será para esse devaneio a mais maternal das mortes. O desejo do homem é que as sombrias águas da morte se transformem nas águas da vida, que a morte e seu frio abraço sejam um regaço materno, exatamente como o mar, embora tragando o sol, torna a pari-lo em suas profundidades. Nunca a vida conseguiu acreditar na morte. Caramba, Helder. Finalizando, só vamos. Essa aqui, faltando poucos minutos aqui. Finalizando com essa questão. Eu acho que a leitura que se possa que possa acreditar, né? Porque eu já escrevi isso pensando já- o que possa acrescentar, né? Mais aí. É, Então, responda a seguinte questão, trazendo isso aí. Por que que o de Morse é tão importante na atualidade? porque por quê? Porque todas essas questões que ele levantou, elas permanecem. Não é porque o tempo passou que as questões passam, né? O tempo passa, mas o tempo é aquela coisa, né? O tempo não é que nós já estamos muito acostumados a saber. O tempo não existe, né? No sentido de que eu posso. Kant já dizia isso, né? Eu sou da filosofia, a gente pode voltar no Kant aqui. Você não tem o tempo, mas temos essa ilusão, nós estamos suscetíveis a esse engano por conta do tempo, né? Mas, na verdade, a, essa questão da, da morte, todas essas questões, melhor dizendo, que Morrison levantou, vamos deixar aqui nessa pé, fica melhor. Todas essas questões levantadas por Morrison, elas fazem parte de uma tradição já longa. Ele foi pegando esses, né? Todos esses. É um cara que lia muito, né? Sobre esses. Estava para além daquilo que ele. Na escola, ele dizia que a escola era muito chata, porque tudo aquilo que tirava altas notas e estava tudo bem. Ele queria algo a mais, ele dizia, mas nunca vinha. Então, ele ia buscar. Ai, ai. E Mas, hoje é o então, contrário, hein, Helder? Hoje é o contrário. hoje é completamente o contrário. Ele, né, não só não tem. Quer dizer, você não só, os alunos só não só não estão interessados nas aulas, como também não estão nem um pouco interessados em ler nada, né? Eles não leem. Porque se lesse, pelo menos levaria para a sala de aula o desafio ao professor. Estou lendo esse livro aqui, que É. seria maravilhoso, mas não lê nada e não interpretam nada. É um problema. São muitos os problemas, né? A Uhum. humanidade, há problemas que continuam aí. É claro que há muitas maneiras de abordar esse problema, né? Muito. Mas como nós estamos falando aqui de Morrison,
é muito mais fácil e mais tranquilo analisar desse ponto de vista, para não ficar muito uma, uma análise muito repetitiva daquelas questões que a gente lê no jornal, os problemas políticos, o problema da financiarização, tudo isso nós podemos falar, mas não contribui muito do ponto de vista daquilo que nós estamos analisando aqui, que é o Nietzsche, o Morrison, né? Ele colocou muitas questões que elas são parte daquilo que caminha, que é o caminho da raça humana. Que é a questão de você entender esta realidade em vista a outra. O que são essas duas? Se ela não vem de longe, Platão falava disso, né? Duas, tem este mundo, mas tem outro. Esse é, né, é esse que tu vês, mudando o tempo inteiro. E o outro é, uma das ideias é eterna. Essas questões nos levam a pensar o que somos neste mundo. O que somos aqui? E depois? É o antes, depois? Então, são questões nossas mesmas. Porque nós formulamos perguntas. Né? Só temos preguiça de, muitas vezes, preguiça de buscar as respostas, né? Essa que é o problema, né? Nosso tempo é esse, que não há, uma preguiça muito, como dizia Kant, né? Kant que dizia que a preguiça, a covardia, o preguiçoso não quer se servir do seu próprio entendimento, uso do seu próprio entendimento é que seria uma das grandes respostas para essa coisa alheia ao que acontece, né? E não sermos tão como Morris dizia no elevador lá, eu odeio as pessoas porque ele falou, só tem um devoto, só tem rebanho. Ele estava dando uma resposta dele naquele elevador, que ele disse isso, né? Que era uma resposta dizendo assim, que olha, vocês têm espírito de rebanho. Ele era muito nietzschiano, né? Ele queria ver mais Uhum. ação. Essas questões todas, ele levantou isso e colocou em forma de arte para propor, dentro dessa arte dos anos 60, né, algo muito inusitado. Já começou pela banda The Doors, né? E com esse nome The Doors, ele dizia: existem as coisas que conhecemos e existem as que não conhecemos. E entre elas, né, existem as portas. E eu quero ser essa porta. E É, assim ele fez. é, Querendo... tá acabando, Helder. Eu gostaria, então, de agradecer. Vamos continuar esse outro momento, porque é muito profundo isso. Finalizando, né, agradecer pela todo esse tempo aqui.